Fala pessoal, estamos começando mais uma mesa redonda. Me chamo Felipe Mota, estou na mesa com Felipe Santos. Hoje vamos deixar um pouquinho o Brasil de lado e vamos falar dos jogos de mata-mata da Copa. Felipe, a gente preparou algumas perguntas no programa, então eu vou começar primeiro com a primeira, que é sobre as primeiras impressões do mata-mata. E aí eu ia te perguntar, qual é o confronto que mais chama a atenção para você? Antes de falar sobre isso, a gente poder se situar, a gente está gravando esse programa na segunda-feira. A gente já teve já um jogo das 16 avos de final, que é uma fase nova da Copa do Mundo. A Copa do Mundo essa contou com 48 times, então a gente tem essa fase a mais que nas outras não tinha. Então a gente vai ter essa fase que começou ontem, com o jogo entre Canadá e África do Sul. O Canadá ganhou de 1-0, gol aos 92 minutos. De acréscimo. Ou seja, estava no acréscimo do acréscimo no segundo tempo. O Canadá fez 1-0, ganhou, eliminou a África do Sul. A partir de então a gente tem agora 15 jogos para a gente poder debater sobre isso. Sim. Esses 15 jogos vão acontecer ao longo dessa semana. Os jogos começam hoje com o jogo do Brasil, inclusive, que a gente já falou já em outro vídeo. Brasil e Japão. E a partir daí os outros 14 jogos vão acontecer entre segunda e sexta-feira, para sábado começar já a fase oitava de final, com o próprio jogo do Canadá, aguardando o seu próximo aniversário. Então, diante disso, Felipe, qual o confronto que mais chama a atenção para você? Então, eu tinha feito uma lista aqui de alguns jogos que me chamaram a atenção, mas eu acho que talvez por uma questão minha pessoal, o jogo que vai mais me chamar a atenção vai ser Portugal e Croácia. Primeiro porque eu tenho cidadania portuguesa, Portugal é um país que tem muito meu carinho e minha atenção, e Croácia foi a seleção que nos eliminou por último, né? Então, Croácia tem um bom time, Portugal tem um bom time, eu acho que talvez seja o jogo que mais me chama a atenção, o jogo que eu gostaria de ver ali no jogo do Brasil, obviamente, talvez seja esse, Portugal e Croácia. A minha eu vou te surpreender, talvez. Holanda e Marrocos. Eu gostei muito da Holanda nessa primeira fase, e o Marrocos estava no grupo do Brasil, jogou bem, depois oscilou um pouco, mas eu acho uma boa seleção e chegou numa semifinal de Copa do Mundo na última. Então eu acho que é um excelente time e pode ser um excelente jogo. E aí, tem uma outra pergunta, que é muito boa também. Qual é a seleção que chega mais forte para essa fase? Então, na minha opinião, é a vice-campeã do mundo, né? Ou seja, a França chega para mim com mais forte no quesito de que eles têm muitos jogadores bons. Então, assim, eu acho que a França é um time muito difícil de você marcar. E se eles estiverem numa noite minimamente inspirada, dois deles, acabou o jogo, esquece. Então, acho que a França talvez seja a seleção que chega mais forte para essa fase, assim como para a Copa do Mundo como um todo. Eu fiquei muito na dúvida nessa, entre França e Argentina, porque a Argentina tem o Messi, a Argentina jogou muita bola também, mas tem o fator França, né, que você diz que todo mundo sabe, Mbappé, Dembélé, que é o último melhor do mundo, tem o Doué, tem o Olise, tem o Cherki no banco, que, porra, o Cherki é banco desse time da França, então tipo, você vê o absurdo de time. Então, se for para escolher um, eu vou escolher a França por ter esses vários talentos em vez da Argentina. Mas aí tem uma outra pergunta que eu elaborei, que a gente até estava discutindo. Já tivemos alguma surpresa até aqui? Porque quando a gente estava discutindo antes, por exemplo, surpresa, a gente pode entender como surpresa sendo algo positivo ou algo negativo. Sim. Eu acho que teve uma surpresa negativa. A seleção do Uruguai que não se classificou. A seleção do Uruguai, que a gente tinha muita expectativa, pelo menos a gente aqui do Brasil, tem muitos jogadores que jogam aqui, fizeram jogos muito interessantes, seja com o Brasil, com a Argentina. Era uma seleção que a gente confiava muito e por alguma coisa desandou lá. Então, assim, não ser se classificado é algo surpreendente, num grupo que teoricamente era fácil. Sim. Então, assim, pra mim, a seleção que surpresa, e aí no caso uma surpresa negativa, é a seleção do Uruguai. E tipo assim, dentro disso que você falou, o Uruguai tem, eu acho que o grande problema é o técnico Bielsa, que é um doido, esvarrido. A louco Bielsa. Brigou com todo mundo, brigou com o Valverde, tirou o Valverde no meio do jogo. Não dá pra entender, não tem justificativa de tirar o Valverde. E deixou o Muslera nos 3 jogos, o cara frangou em 3 jogos e eliminou o time. É bizarro isso. E eu acho que ele poderia ter botado a Arrascaeta no último jogo, porque, cara, jogo eliminatório, você tem que ganhar o jogo, bota o seu talento, entendeu? Mesmo se ele não tivesse 100% de condições. Mas eu vou te surpreender. Pra mim, eu vou botar uma surpresa positiva, que é o Cabo Verde do Vozinho. Sim. Tava no mesmo grupo do Uruguai, por exemplo. Sim. A surpresa negativa talvez tenha sido do Uruguai de ser eliminado para Cabo Verde que se classificou, né? Que é uma coisa curiosíssima. Então é isso. E agora uma outra pergunta que eu elaborei é quem pode surpreender nessa Copa? Aí a gente também estava discutindo, porque tem bastante perguntas disso. Qual seleção pode eliminar uma favorita? Que a gente estava na dúvida disso. Então, aqui tem uma coisa que me chama muita atenção nessa Copa, aí eu gosto muito de falar sobre números, a gente vai tentar falar sobre uma coisa. A gente tinha 48 seleções. Dessas, a gente tinha 16 da Europa, 6 da América do Sul, 6 da CONCACAF, 10 da África, 9 da Ásia e 1 da Oceania. Por que da Oceania? Porque a gente sabe que a Austrália não disputa pela Oceania
a Austrália disputa pela Ásia e a gente tem a Nova Zelândia. Desses, a gente teve Europa com 13 classificados de 16, América do Sul 5 de 6, ou seja, só o Uruguai que não passou, Sim. CONCACAF 3 de 6, metade, África 9 classificados em 10 Muita possíveis, gente. a Ásia 2 de 9 e a Oceania 0 de 1. A Oceania só tinha a Nova Zelândia, não se classificou. A Ásia só se classificaram o Japão e a Austrália. A Austrália não é da Oceania, Sim, mas sim. joga por lá. Agora a África só não se classificou a Tunísia, que talvez seja o pior time da Copa. Pior time da Copa. Mas de resto, 90% dos africanos que foram à Copa se classificaram para essa fase. Então me chama muita atenção positivamente o que a África tem feito o continente africano tem feito nessa Copa do Mundo. Muitos desses times, como por exemplo o do Vozinha, do Cabo Verde, que para mim é uma coisa curiosíssima, o Cabo Verde, que na bandeira de Cabo Verde não tem verde. Para mim é sensacional. Tem coisa que isso nos 70, né? Na Copa do Mundo fica lá mostrando que a bandeira é azul e vermelha. Eu falo, gente, não podia ter alguma coisa verde ali, mas tudo bem. Cabo Verde não tem verde. Mas, tirando isso, na CONCACAF, por exemplo, passaram os anfitriões, que foram Estados Unidos, Canadá e México. Os 3 passaram, mas outros times eram mais fracos, Haiti e tal, eram times mais fracos. Sim. E na Europa, os times que tiveram eliminações tiveram um time mais fraco. Agora, a grande maioria dos europeus passaram era do esperado. Sim. Na América do Sul, talvez a gente tivesse esperado mais. O Uruguai foi muito ruim nesse sentido. Muito mal. Nossa Agora, senhora. por conta disso, por conta dessa boa apresentação dos times africanos nesse período, nesse processo, eu tenho para mim que quem pode eliminar são 2 confrontos que a gente tem entre europeus e africanos. Nessa expectativa, assim, passaram 9 para a fase 16 avos de final, ou seja, de 32 seleções, temos 9 africanos. Quantos será que vão passar para a próxima? Vou continuar torcendo por eles enquanto encararem brasileiros. Tá bom. Então, assim, Costa do Marfim, Noruega, Bom me chama jogo. atenção, porque eu acho que é um bom jogo. E aí eu não sei se me chama atenção se eu tô na torcida, porque teoricamente se o Brasil passar do Japão é o próximo confronto nas oitavas, Sim. com o vencedor desse jogo, então eu prefiro jogar contra a Costa do Marfim do que Eu com a também Noruega. prefiro. Então talvez eu tenha que torcer por eles, então nesse aspecto eu acho que isso pode eliminar uma favorita. Noruega, entre Costa do Marfim e Noruega, Noruega é a favorita. Exatamente. E o outro jogo que me chama muita atenção, porque eu tenho uma imagem da seleção europeia como entrega, né, como pipoqueira, como uma seleção amarelona, que é a seleção da Bélgica, que encara o Senegal. A Bélgica bom A Bélgica tem uma ótima seleção, que a gente já confia muito no Lukaku, De Bruyne e outros, mas eles não conseguem. Não conseguem, emplacar, não conseguem chegar Só lá. conseguiram uma vez, que foi eliminar o Brasil. Mas eliminou o Brasil, mas depois perdeu na próxima fase. Quer dizer, eles têm uma classificação muito complexa com relação a isso. Então, nesses 2 confrontos que envolvem africanos contra europeus, eu acho que um deles pode surpreender. Seja Costa do Marfim contra a Noruega, seja Senegal contra a Bélgica. Então, essa é a minha expectativa. Qual seleção pode eliminar uma favorita? Eu fui na óbvia. Que é não tão na óbvia. A Austrália eliminar a Espanha. Por quê? Porque a Austrália fez um excelente jogo contra a Argentina. Bom taticamente, bem armada, com bons contra-ataques. E a Espanha não está jogando absolutamente nenhuma bola nessa Copa do Mundo. Pode ser. Então, por isso, para mim, a Austrália seria uma surpresa. Seria qual a seleção que pode eliminar uma favorita? É a Austrália. É a Áustria. E qual é a maior... A gente já falou da maior zebra, é isso. Agora, quem ainda não convenceu... Não, a gente falou sobre quem pode eliminar. Qual seria a maior zebra possível? Uma coisa que a gente acho que pode É eliminar. verdade. Qual é a maior zebra possível? Você quer falar ou quer que eu fale primeiro? Pode falar primeiro. Pra mim, Cabo Verde eliminar a Argentina seria a maior surpresa da Copa. A maior zebra Existe dessa Copa. existe um mundo em que a gente pode ter um empate, porque Cabo Verde empatou todos os jogos, né? Assim, pode ter um empate e chegar nos pênaltis, o Vozinha agarrar um pênalti no Messi. Cara, Isso maneiro. seria incrível. Lindo. Isso para a Copa do Mundo, assim, os deuses do futebol estariam... Porque assim, Cabo Verde se classifica empatando os 3 jogos. Tá. Não ganha, mas também não perde. E pode chegar com a Argentina, que óbvio, o normal é o Messi meter uns 3 gols e acabar com o Vozinha. Mas pode existir um mundo em que eles empatem no jogo no tempo normal e nos pênaltis o Vozinha agarra um pênalti do Messi. Isso... Seria histórico, né? Para o mundo que eu quero descer, que isso aí seria algo histórico. Pra mim, eu vou torcer muito pra Isso é a fantasia da fantasia. O outro confronto, e aí de novo, talvez eu esteja valorizando muito a questão do feito dos africanos nessa fase, Tá. eu acho que Congo e Inglaterra pode também ser uma surpresa, porque a Inglaterra não é um time também que inspira pra mim confiança. Cara, Congo e Inglaterra é pesado, hein? Ah, porque Cabo Verde e Argentina não é. Atual campeão do mundo contra a maior surpresa, não é. Porque Cabo foi, tá bom. Beleza, mas o Cabo Verde jogou um jogo decente, né? E Congo também, quase com mais pontos que Cabo Verde. Cabo Verde só empatando, pô. Tá. Você me quebrou nessa. Então tá. E quem ainda não convenceu?
Cara, eu acho que as seleções sul-americanas, de uma maneira geral, ainda não convenceram. A gente tem seleções europeias na frente. Agora você vê, o Equador teve que ganhar num jogo de virada da Alemanha para eles se classificarem, para ter sido mais fácil. O Brasil pegou times mais fracos, mas quando pegou o time mais forte, se embananou. A gente está com uma expectativa alta porque ele se encontrou como time, mas tem coisa acontecendo ali. Então, assim, eu acho que, como um todo, exceção feita a Argentina, as outras 5 seleções sul-americanas... O Paraguai também tem jogado bem. Tá. Estreou mal, né? Mas eu acho que tem chance de fazer uma frente para jogar contra a Alemanha e tal. Tem chance de fazer alguma coisa. Mas eu acho que os times sul-americanos eles podem fazer mais. Por algum motivo não estão fazendo. Então, eu acho que todos eles, Equador, Brasil, Paraguai, todos eles podem fazer alguma coisa melhor do que estão fazendo. Cara, então, essa pergunta é boa. Qual seleção classificada me deixou dúvida? Eu tinha botado 2, só que a segunda pergunta que eu vou fazer também estão falando dessas 2. Então eu vou mudar um pouco. Acho que a seleção que mais deixou dúvida, eu vou apontar uma só, que é a Espanha. Pra mim é o pior futebol das favoritas que eu gosto, que eu achava que era muito favorita, é o que tá jogando pior. Ok. Então pra mim é a Espanha. E qual o favorito você acha? Qual é mais risco nessa segunda fase? Então, pelo último jogo, eu vou colocar a Alemanha. A Alemanha perdeu de virada pro Equador, que é um time que não estava esperando nenhuma confiança. Nada, não estava esperando nada. Perdeu no jogo que fez um gol com 1 minuto, depois não rendeu. Então eu acho que é um time que talvez tenha a figura do seu goleiro um pouco mais velho, que não está no mesmo nível, é um excelente goleiro, um craque baixo das balizas, que é o Neuer. Mas eu acho que a Alemanha é o que me chama a atenção, sim. Talvez o Paraguai possa fazer uma surpresa. Surpresa. Gostei da resposta. Eu vou de Portugal, a Holanda perder do Marrocos ou Portugal perder da Croácia. Mesmo que a Croácia tenha eliminado o Brasil, eu boto essas 2. Ok. E aí uma outra, que é outra pergunta, quem foi o grande destaque da Copa até agora? Pra mim é muito fácil a resposta, queria saber a sua. Então, eu acho que é uma Copa do Mundo que a gente tem chamado que é a Copa do Mundo dos protagonistas, né? A gente precisa de jogadores que puxem a responsabilidade para si. Então, algumas seleções, por exemplo, na França, é difícil puxar a responsabilidade, não que eles não tenham gente para puxar a responsabilidade, é o contrário, né? Eles têm muita gente para puxar a responsabilidade. Como a gente falou aqui, tem o Mbappé, tem o Dembélé, quer dizer, tem vários jogadores que podem puxar, não, deixa aqui que eu resolvo. No Brasil, por exemplo, a gente só tem o Vinícius Júnior puxando a responsabilidade, os outros não têm essa capacidade. Mas, dito isto, para mim é a Copa dos protagonistas, ok, mas é a Copa também dessas instituições que a gente tem prazer de ver jogar. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, fez um ótimo jogo na última vez, mas não tem como a Copa não ser do Lionel Messi faz muita coisa. Até no último jogo ele estava no banco, não sei o quê. Ele fez um gol de falta, que para mim o goleiro falou assim, eu quero participar dessa história. Foi ridículo o gol de falta que ele tomou. Ridículo. Foi ridículo. Eu falei assim, não, eu quero tomar um gol. Quero ser o cara que tomou o gol do Messi, porque ele não faz mais gol. Eu tomei o último gol do Messi em Copa do Mundo, ele quis entrar na história de alguma forma. Ninguém me tira da cabeça, que falta ridícula que ele tomou o gol, mas é o Messi, né? É o Messi. Ele pode fazer qualquer coisa, o Messi é fora de série. Então, qual foi o jogador? Para mim, Messi. Pra mim é a mesma resposta, não tem o que a gente discutir aqui, é muito Messi, né? Lionel Messi. Infelizmente ele é argentino, mas é isso. Com toda certeza. É o Messi. E qual foi a grande revelação da competição, Felipe? Isso tem revelação. Os grandes personagens dessa competição foi Vozinha. Vozinha fez. Porque assim, o Vozinha é muito curioso, porque talvez seja por causa do nome. Porque a gente pegar o primeiro jogo e tal, não foi ele o personagem principal, ele não fez defesas mais difíceis. Mas ele tem uma história que ele era criado por vó, por isso que o nome dele é Vozinha, quer dizer, é uma coisa muito bizarra. Então assim, eu acho que o Vozinha ele é um personagem. Não sei se o destaque, né? Mas um personagem com certeza. Ele ganhou um número, por causa da Casella, aumentou o número de seguidores, tá? Muito. Bizarro o número de seguidores. Você segue ele? Não sigo o Vozinha. Eu tô seguindo o Vozinha, eu aderi à ideia da Casé TV. E pra mim, o jogador revelação que eu botei nesse, eu poderia botar o Vozinha como surpresa, mas eu botei o Elliot Anderson, da Inglaterra, que joga no Nottingham Forest e tá cogitado para ser reforço do Manchester City. Então eu escolhi esse jogador. E qual seleção apresentou o melhor futebol na fase de grupos até aqui, para você? Para mim é a França. França. Acho que a França é um time mais imprevisível no sentido de pode decidir qualquer um daqueles jogadores. Eu botei 2 seleções, Argentina e França, por causa da França, com vários protagonistas, e porque a Argentina tem o Messi. Então eu fiquei em cima de duas respostas. E quem é o favorito ao título nesse momento para você, Felipe? É difícil de contar um favorito. Obviamente que a gente tem repetido aqui muitas vezes com relação à França e à Argentina. Que curiosamente foram os times que fizeram a última final do Mundial. Sim. Eles têm grandes chances. Mas, assim como acontece na Libertadores, a gente brinca, são 2 campeonatos em um. A gente tem o primeiro campeonato.
classificação fase de grupos. Sim. Por exemplo, o técnico da Noruega poupou todo o time no último confronto. E problema, tava pouco se importando com relação a isso. E quis ficar em segundo Poupou todo lugar. mundo e tem que ganhar do Costa do Marfim agora. Sim. Para poder competir. Existem estratégias assim, ó, fase de classificação é uma coisa, fase eliminatória é outra. Então assim, eu acho que a gente deve ter uns 4, 5 times que podem chegar lá na frente brigando por alguma coisa. Então nesses 4, 5 times a gente tem, obviamente, França e Argentina. Eu, talvez por pachequismo ou não, coloco o Brasil, porque eu acho que o Brasil pode crescer com relação a isso. Sim. A gente tem outros times que podem chegar a fazer um bom futebol. Tipo, Portugal me chama atenção, a Bélgica me chama atenção. São times que podem fazer mais do que estão fazendo. A Espanha também. Mas a Espanha não tem. Portugal começou mal, tá, o Cristiano Ronaldo já botou Sim. de novo no bolso, mas Sim. a Espanha não tem nada acontecendo Não tem ali. nada, tá muito mal. Não tem nada acontecendo que fala assim, pô, vai chegar lá. Então, eu acho que vai ser por aí. Será que um africano pode surpreender? Acho difícil. Mas Marrocos, por exemplo, foi quarto colocado no último campeonato. Sim. No Senegal, você acha que não? Você tá falando tanto Então, de mas seleção pode ser africana? que consiga chegar lá. Mas de título, eu acho que o melhor dos cenários que a gente tem ali talvez seja uma semifinal Brasil e Argentina, uma coisa legal. Vai ser maneiro mesmo. Tem coisa ali possíveis e interessantes. Mas eu acho que se eu fosse apostar em uma, é a França. Que é disparada melhor. E tem um lance muito curioso que o Ancelotti falou ontem na entrevista coletiva. Não é mata-mata, é mata. Porque perdeu e tá fora. Volta pra Isso, casa. Então certo. não é mata-mata, é mata. É o nome da competição. E a fase de grupos mudou a opinião de você, sua, sobre isso? Não. Acho que não. Acho que talvez tenha mudado em outras coisinhas. Eu esperava que o Uruguai passasse de fase, não passou. Eu não conhecia Cabo Verde. Opa, Cabo Verde passou. Quer dizer, tem algumas coisas assim nesse sentido. Mas com relação à favorita, a título, não. Quem a gente esperava que jogasse bem, tá jogando. Os finalistas da última Copa do Mundo têm jogado muito mais agora. Não, tem gerações muito interessantes. Por mais que a Argentina não seja efetivamente uma geração, né? Porque o Messi é muito mais velho do que os outros. Mas tem um modelo de gestão, principalmente de grupo, de elenco, muito interessante. Fora que os dois técnicos estão lá há muito tempo, eu acho que isso aí, a tendência é que eles caminhem para a final. Espero que não cheguem lá, que seja o Brasil campeão. A fase de grupos que mudou a minha opinião, eu respondi que sim, porque eu acho que tem algumas seleções que estão devendo muito, que eu já falei várias vezes, Espanha, Portugal para mim, e mudou muito porque eu acho que o Brasil evoluiu no momento certo com o Carlo Ancelotti, que é um excelente treinador. Então eu tenho expectativa talvez o Brasil chegue numa final e seja campeão. O problema do Brasil, por exemplo, é se encarar uma seleção europeia de primeira linha, né? Então Sim. só vai saber poder ver o trabalho do Ancelotti aí. Porque com um time africano de primeira linha, foi empate. Não foi bem não. Agora, são o grande momento, os palpites de quem passa dessa segunda fase. Rabisco teu com rabisco meu, depois Tá. a gente... Ah, não, tu já tá escrito já. Já tá escrito, já botei. Então, vamos. Alemanha e Paraguai, Felipe. Paraguai, Eu botei Alemanha. Holanda e Marrocos. Marrocos, Botei Holanda. Costa do Marfim ou Noruega? Noruega, Eu vou de Noruega também, sem convicção, tá? França e Suécia. França. França, muito França, né? Esse é um bom jogo. México ou Equador? Acho muito equilibrado esse jogo, mas pelo que fez no torneio, México, Vou também. Inglaterra e Cabo Verde e Congo? Inglaterra. Inglaterra. Esse é difícil também. Bélgica e Senegal. Cara, por time Bélgica, mas tem aquela história que eles vão amarelar em algum momento, mas nesse momento Bélgica. Tá, também vou de Bélgica. Estados Unidos ou Bósnia? Estados Unidos. Tá. Sem debate, eu acho. Também. Espanha ou Áustria? Cara, esse jogo é difícil, sabia? Eu vou pela camisa na Espanha, mas sem convicção nenhuma. Eu tinha falado que a Áustria pode me surpreender nessa eliminação, mas eu não vou dar de maluco, eu vou de Espanha pela camisa também. Portugal e Croácia, duelo difícil. Coração não deixa aqui não, aqui é Portugal. Pra mim é Portugal também, tem seleção melhor, mas a Croácia é perigosa. Suíça e Argélia. Essa é foda. Jogo ruim, né? Que pode ser bom, né? Porque é a Copa do Mundo, né? Eu vou na Suíça. Eu também vou na tradicional, porque eu fiquei... Essa também é outra difícil. A Austrália e Egito, eu não faço... Egito. Tá, eu tava sem competição, eu vou de Egito também. Argentina ou Cabo Verde? Argentina. E tá acabando, Colômbia e Gana. Cara, a Colômbia tem jogado muito bem, sabia? Gana não vi ainda muita coisa, não. Então eu vou estar na Colômbia só no sentido que conheço Colômbia, mas Gana não... Eu vou de Colômbia também. E aí, pra fechar o programa, se você tivesse que apostar em uma seleção favorita pra decepcionar nessa segunda fase, qual seria e por quê? Eu acho que pelo que você falou, eu vou concordar com você que pra decepcionar talvez é a Espanha. Não tá jogando nada pra ser que saia agora nos 16 de final. Por conta disso, trabalho ruim, muitos jogadores machucados, não estão no seu ápice físico.
Eu acho que talvez para decepcionar fosse a Espanha. Eu fui nessa mesmo caminho que eu tava falando do programa inteiro, que é a Espanha. E por quê? Porque pra mim, das favoritas, grandes, Brasil, Portugal, o pior futebol é da Espanha, dessas grandes. Sim, pode ser. Então, galera, a gente tá encerrando o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual seleção chega mais forte? Quem pode surpreender? E qual favorito pode cair antes da hora? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp e até a próxima. Valeu! Até a próxima, pessoal.